Amém, irmãos? Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã e no meio dessa exclamação, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, nós cremos nisso e eu queria meditar com os irmãos nessa manhã sobre algo que eu julgo ser talvez um dos maiores milagres que nós precisamos no nosso contexto, no nosso tempo, que é o milagre da confrontação das nossas motivações. Então, o tema da nossa meditação nessa manhã, da nossa palavra, é um Deus que confronta as nossas motivações. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 11. Para qual câmera que eu olho aqui, gente? Essa aqui? O negócio está ficando profissional aqui, gente. Glória a Deus. 3 câmeras aqui, né? A gente não sabe para quem que olha aqui. Agora eu vou olhar para cá. Gênesis capítulo 11. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. No versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Verso 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Senhor, esta é a Tua palavra, nós queremos, Deus, nesse texto que nós conhecemos, que nós lemos tanto, desde a nossa infância, nós queremos, Deus, que pela Tua graça, o Senhor nos conceda, Deus, nesta manhã, conceitos que possamos aplicar na prática da nossa vida. Queremos, Deus, que o Teu nome seja exaltado através desta palavra e que nós sejamos diminuídos. E que Deus reine, o Senhor, a Tua vontade e o Teu desejo nas nossas vidas. Assim seja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que vão, nesta hora, atentamente ouvir a ministração da palavra. Que seja a Tua voz nesta hora e que a Tua palavra fique gravada, guardada no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a história de Babel, ela é sem dúvida a narrativa de uma das grandes intervenções que Deus faz diante das quedas sequenciais ou diante dos distanciamentos que o povo vai criando de Deus. E esse texto, ele é precedido de um outro texto muito importante, que é Gênesis capítulo 10, do verso 1 ao verso 32, quando há ali uma descrição de uma lista de descendentes de Noé. Os estudiosos dizem que essa lista aponta para as famílias das nações, né, a origem das nações. Eu acho isso super interessante e relevante para essa introdução, porque dessa forma nós compreendemos que a humanidade é uma só. Nós temos a mesma raiz genealógica, né, que gera as nações. Nós somos ali um só povo, né, no meio dessa diversidade toda, mas é claro que somos um só, porque somos gerados de uma raiz, somos gerados de um mesmo Deus criador e ordenador das coisas. Agora, uma outra coisa que fica muito evidente para nós aqui nesse texto, é que há uma unidade sendo constituída, há uma unidade, o povo era um, né? O povo estava engajado no mesmo propósito, no mesmo objetivo, os povos eram um. Babel era uma das primeiras cidades edificadas e ela é construída por um bisneto de Noé chamado Nimrod. E a Bíblia dá a esse homem algumas características muito interessantes. Primeiro, a Bíblia diz que esse homem foi o primeiro homem poderoso da terra. Bisneto de Noé. Ele recebe alguns adjetivos interessantes, como corajoso, um caçador,
bem-sucedido, um conquistador, e ele funda várias cidades, né? A Babel é uma das cidades fundada por ele. Estava lendo sobre isso, e o historiador do passado, ele descreve o Nimrod como alguém que decidiu deliberadamente no seu coração estabelecer um processo de conquista e estabelecer um reino para si, que aos poucos foi conduzindo o povo para longe de Deus. A ideia do temor de um Deus, e aí é o temor literal, o medo de Deus, de um Deus que destrói o mundo com o dilúvio, parece ter sido uma ideia que ficou muito forte, ficou gravada de maneira muito forte no coração do povo. E esse Nimrod, esse bisneto de Noé, parece, à medida em que nós vamos lendo sobre ele, parece ser alguém que desenvolveu um império, um poder, um governo tirano, talvez até na expectativa de se vingar daquilo que Deus fez, talvez na expectativa de criar uma separação entre o reino de Deus e o reino dos homens. Nimrod era esse camarada, que constrói essa cidade. Interessante que quando a gente fala de unidade, geralmente nós pensamos na unidade como algo agregador, algo que é base para o desenvolvimento de projetos bem-sucedidos. Quando nós pensamos em unidade, nós pensamos em questões que são fundamentais para os relacionamentos, para a vida, para o crescimento, para a expansão. Agora, em Babel, esta unidade nos parece ter sido uma unidade que provocou muito mais prejuízo, obviamente, do que benefícios. Então, se por um lado, esta unidade que nós vemos gera crescimento, e isso é uma verdade que nós não podemos negar, é inevitável que unidade gera processos de crescimento, principalmente no meio de um povo como era o povo de Babel, um povo obstinado, um povo inteligente, um povo trabalhador, um povo organizado, um povo decidido a criar um legado, uma marca desse povo da Mesopotâmia daquela época. Se por um lado há essa tendência, por outro, nós precisamos compreender que aquelas pessoas, aqueles seres humanos daquela época, eles não compreendiam algo que para nós precisa ser compreendido nesta manhã, e que talvez, assim como eles não compreenderam, talvez muitos de nós estamos tendo dificuldade para compreender. É que não basta termos unidade, não basta termos bons projetos, não basta termos capacidade para fazer as coisas, porque as nossas motivações sempre vão estabelecer a qualidade dos nossos projetos e os destinos do nosso projeto. Motivação, ela estabelece qualidade e estabelece destinos. Deus avalia as motivações. Deus avalia as nossas motivações. Gênesis capítulo 11, versículo 5, o texto que nós lemos, o Senhor decidiu descer. E essa expressão me parece algo muito próximo de que o Senhor, obviamente, já sabia de todas as coisas, mas Ele queria estar ali, em loco, para verificar o que estava acontecendo, para ver a movimentação, para estar no meio da movimentação. E o que Deus encontra ao descer? Ele encontra o ser humano tentando, pelos seus próprios esforços, estabelecer um nome, pelo seu próprio esforço, unidos, sinérgicos, mas pelos seus próprios esforços, assumir o controle da sua história, tentando deslocar Deus da história, tentando deslocar Deus dos movimentos da sociedade, das cidades daquele tempo, tentando mover Deus da história, do reino dos homens. Aqui é o reino dos homens, aqui é o reino de Deus. Essa é a expectativa daquele povo. Deus avalia as nossas motivações. Então, se você puder repetir comigo aí, motivações vão sempre estabelecer a qualidade e o destino dos nossos projetos. Vamos ver algumas motivações desse povo. Gênesis capítulo 11, verso 4, eles dizem: vamos construir uma cidade que tenha uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados. Minha outra versão, a Bíblia diz: edifiquemos para nós. Primeira motivação muito clara sobre esse povo é que eles tinham uma motivação egoísta e uma motivação possessiva. Vamos edificar para nós. E o interessante é que essa motivação, ela está maquiada por trás de um projeto que aparentemente é interessante. Vários povos daquela época construíram zigurates, eles estavam construindo um zigurate.
Aparentemente é algo interessante, que poderia ser a marca de uma cidade, poderia ser um ponto turístico, um cartão postal daquela cidade, mas por trás há uma intenção muito perigosa, porque ela vai, em última análise, desmontar ou desmanchar, ou questionar o projeto principal de Deus. Porque em última análise ela vai tentar desmontar esse senhorio de Deus que está estabelecido sobre a terra. A ideia que me parece clara aqui nesse texto, nessa parte de Gênesis, continua sendo a mesma ideia lá de Gênesis capítulo 1. O plano de Deus não mudou. O Senhor deseja sim que o homem cresça, que ele multiplique, que ele domine a terra, que ele domine os seres. Essa é a intenção de Deus, mas quem continua sendo o Senhor? Ele, não o homem. E essa perspectiva está distorcida em Babel. Talvez essa motivação equivocada que eles expressam pela boca, talvez não. Certamente eles aprenderam com Nimrod, com o cara que fundou a cidade, com o cara que tinha essa motivação meio que tirana. Quando a gente perde de vista quem a gente é, quando nós perdemos de vista o nosso chamado, quando nós perdemos de vista quem nós realmente somos em Deus, e a Bíblia diz que se há uma coisa que a gente é mordomo. Se a gente perde de vista essa realidade, o inimigo começa a implantar ideias que estrategicamente vão assumindo o controle das relações, vão desgastando a nossa relação com Deus, vão desgastando a nossa relação com as pessoas, vai fragmentando os nossos propósitos, e na verdade, o que a gente é sem propósito, querido? O que nós somos sem propósito? Quando eu penso sobre essa questão do egoísmo, da possessividade, isso aqui é meu, e se eu não fizer, ninguém faz melhor, eu sou egoísta, eu construo para mim, eu edifico para mim. Quando eu penso nisso, eu penso que a visão, a ideia de alguém que está perdendo a capacidade de depender de Deus, e aquele povo estava perdendo, o desejo de depender de Deus estava extinto. Havia um desejo de decidir por si mesmo, de se amotinarem contra Deus, e sutilmente disfarçado por trás de um projeto interessante. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que esta foi, sem dúvida, um dos maiores embates que Jesus teve com os religiosos daquela época. Jesus questionava o egoísmo, a possessividade, a religiosidade daquele povo. E em parábolas como a parábola da vinha arrendada, em Mateus 21, e a parábola do mordomo espancador, em Mateus capítulo 24, o Senhor está confrontando exatamente essa perda da motivação correta, equilibrada, de um povo que estava vivendo uma religiosidade doente. Então a primeira motivação é a motivação do egoísmo e da possessividade. A segunda é o desejo pela grandeza. Eles dizem: edifiquemos para nós, e depois eles falam o quê? Uma torre que chegue aos céus. Uma torre que chega aos céus. O que está por trás dessa expressão, uma torre que chegue aos céus? Nada mais do que orgulho e uma soberba cega. Deus é grandioso. O nosso Deus é grandioso, e certamente Ele tinha para aquele povo projetos maravilhosos, coisas grandiosas para serem realizadas, assim como Ele tem para nós. Mas, interessante isso, que Deus, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, em todo o seu poder, eu não vejo na palavra Deus iniciando projetos do muito. Entende isso? Deus inicia projetos do pouco, é do nada que Deus faz existir. Quando Ele chama, por exemplo, Moisés, o que Moisés tem nas mãos? Nada, só um cajado. Quando Ele chama Paulo, o que Paulo tem? As suas cidadanias, os seus conhecimentos religiosos e nada mais. Quando Ele chama a maioria dos discípulos, o que eles tinham na mão? Rede de pescar. E desse chamado do pouco, Deus fez o que Ele fez. Jesus fez o que Ele fez.
Então, a motivação pelo desejo da grandeza é algo que vai contra isso, porque ela vai do muito, direto no muito. Você conhece alguém que não consegue pensar num projeto pequeno, só pensa se for coisa grande? Ah, não, eu quero ficar rico, tudo bem. Não, mas eu quero ficar rico amanhã. E o cara mete os pés pelas mãos, ele faz todo tipo de negócio. Não, eu não consegue pensar numa progressão, numa carreira profissional que vá aos poucos estabelecendo, galgando conquistas. Não, é direto. Isso era Babel. Já que o nosso líder está dominando tudo, construindo tudo, nada melhor do que a gente marcar o nosso nome logo com uma torre. E não é uma torre qualquer não, uma torre que alcance o céu. Interessante como as pessoas gostam de coisas grandiosas. Como gente gosta de coisa grandiosa, imperiosa, mas essa motivação, ela se torna uma tentação na nossa vida espiritual. Tentação que vai culminando no esquecimento de que se alguém tem que ser adorado, se alguém tem que ser elevado, se alguém tem que ser exaltado, esse alguém é Deus e não sou eu. E se ele faz uma coisa grandiosa ou uma coisa pequena, ele continua sendo digno da adoração e não eu. Então me parece que Babel, mesmo poucas gerações após o dilúvio, 3 gerações, sofreu de uma amnésia espiritual, que fez com que eles se esquecessem totalmente do que Deus tinha feito há poucos anos atrás. Agora esse não é um problema só de Babel, muitos sofreram. O profeta Obadias, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele também profere aqui uma palavra dura sobre o reino, sobre um outro reino. Ele diz: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se elevares, olha o que Deus diz: se elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. A ideia do conflito ou da oposição que esse desejo megalomânico, essa motivação de grandeza tem com os motivos do coração de Deus. Terceira motivação, o pastor Jean falou sobre isso esses dias, então eu vou falar pouquinho. A motivação pela idolatria da reputação. Terceira motivação, qual foi a primeira? Motivação do egoísmo, da possessividade, o desejo pela grandeza, e agora a idolatria da reputação. Eles dizem: assim o nosso nome será conhecido, não o nome de Deus. Veja, eles eram o povo do homem mais poderoso da terra naquele tempo. Afinal de contas, o povo de um homem desse merecia ter uma torre, um zigurate, uma torre que pudesse exaltar o poder desse homem, que pudesse dar a esse povo, por consequência, notoriedade. Esse era o pensamento de Babel. Eles eram um povo que estava determinado a construir a sua identidade, simplesmente por aquilo que eles conseguiam construir com as suas mãos. Eles eram um povo que estavam determinados a construir a sua identidade através daquilo que eles sabiam, através daquilo que eles podiam fazer, através das técnicas que eles aprenderam. E é aqui que mora o problema dessa motivação, porque quando nós encontramos no nosso coração essa motivação, nós estamos correndo um sério risco de ter todo o nosso tempo investido, toda a nossa habilidade investida na busca de afirmações positivas sobre nós mesmos e reconhecimentos de homens, e nos esquecemos de buscar a face, a intimidade, a bondade, a confirmação, a aprovação de Deus sobre o que Ele pensa sobre nós e não os outros. Para eles o mais importante era terem o seu nome reconhecido, ter o seu nome estabelecido no hall da fama, valorizado, eternizado. Querido, veja que essa motivação, por exemplo, alcança o coração do rei Saul. A Bíblia diz que ele constrói no Carmelo um monumento em sua própria honra, em sua própria glória. E se isso aconteceu lá em Babel, se aconteceu com Saul, se aconteceu erros com outros homens, é claro que isso acontece com a gente. É claro que os nossos ministérios estão lotados de pessoas que estão motivados pela idolatria da reputação.
É claro que a igreja do nosso tempo, a igreja de Jesus, está lotada de gente que se interpreta assim. O fim de Saul, nós conhecemos, foi avassalador. Porque quando nós entramos nesse processo, nós estamos nos distanciando daquilo que o Senhor definiu sobre a nossa identidade. Agora veja que esse sentimento de egolatria, esse sentimento de desejo de fama, esse sentimento de necessidade de reconhecimento, e quando não há o reconhecimento, há uma chateação profunda, há um desejo de abandonar tudo, jogar tudo para o ar. Esse sentimento, ele sempre precede momentos de quedas profundas na vida do ser humano. Se você observar os textos da palavra de Deus que narram homens e mulheres que entraram nesse processo, você vai perceber que esse processo precedeu quedas profundas. Eu li uma frase essa semana, eu quero ler para você, que diz o seguinte: fama, muitas vezes é a recompensa que o diabo dá às pessoas por elas decidirem no seu coração não ser mais aquilo que Deus planejou para elas. Fama é o reconhecimento, é a recompensa que o diabo dá às pessoas por elas decidirem não ser mais o que Deus sonhou para elas, e era isso que Babel desejava. Babel desejava a fama, não desejava a presença de Deus. Babel desejava a idolatria da sua própria reputação, do seu próprio líder, não a presença de Deus. A quarta motivação que nós encontramos nesse breve relato da palavra de Deus é a motivação do comodismo. Eles estavam acomodados àquilo que eles estavam fazendo, o ambiente estava legal, as coisas estavam fluindo, eles eram inteligentes, capazes, estavam edificando coisas grandiosas, e eles dizem: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha a motivação bem clara aqui. Isso nada mais é do que resistência para cumprir propósitos. Comodismo, para mim, é resistência para cumprir propósitos com responsabilidades. Se a gente traçar um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa motivação seria o oposto do id. Qual é a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 28? Frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. E o que Babel quer fazer? Vamos construir uma torre alta, bonita, que chegue aos céus, para que não sejamos espalhados. Mas a palavra de Deus é para que você seja espalhado. Não, mas a gente não quer isso. Isso é o oposto do id, é o comodismo. É ficar onde é mais vantajoso para nós, ficar onde nós estamos protegidos, ficar onde nós temos um ambiente protetivo. Esta vontade de Deus, ela é reafirmada novamente em Gênesis capítulo 9, versículo 11, quando ele fala para Noé: frutificai, multiplicai, enchei a terra. E no Novo Testamento, essa motivação de Deus vai ficando clara, e fica mais clara ainda à medida em que Jesus comissiona os seus discípulos, vem a grande comissão. O que eles estavam fazendo? Era uma grande omissão, e não uma grande comissão. Eles estavam vivendo uma grande omissão. Interessante, porque eu creio que isso se aplica muito certeiramente aos nossos dias. Muitos de nós estamos vivendo uma vida religiosa, uma vida cristã, e talvez mais religiosa do que cristã, achando que estamos cumprindo a grande comissão, e estamos vivendo a maior das grandes omissões. Porque quando o Senhor desce e Ele vê as nossas motivações, Ele não consegue encontrar no nosso coração algo que esteja alinhado com o propósito dEle. Se é para multiplicar, talvez eu estou querendo multiplicar para mim mesmo. Se é para construir, talvez eu queira construir para mim mesmo, e não para Ele. A intenção de Deus era encher a terra, fazer aquele povo multiplicar, lotar a terra, restaurar as coisas. E quando nós pecamos, indo contra as responsabilidades, indo contra a responsabilidade dos nossos propósitos, nós somos afetados no nosso crescimento. Se pecamos contra a responsabilidade do propósito, somos afetados no nosso crescimento. Entenda isso, querido.
Eu creio que muitos de nós, talvez se não todos, já experimentamos circunstâncias em que nós pecamos contra o propósito e fomos limitados no crescimento. Nosso crescimento, ele parou, ele interrompeu, porque nós pecamos deliberadamente contra o plano de Deus. E era isso que eles estavam fazendo. O desejo pela comodidade, pela autopreservação era maior do que a responsabilidade da palavra de Deus. Entende isso? O desejo por ficar num lugar cômodo, confortável, protegido, e muitas vezes ofuscando a real intenção, é a autopreservação que mata a responsabilidade do propósito. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos avaliar a nossa jornada, querido. Eu e você, e eu me incluo porque eu não sou extraterrestre. Eu não sou de outro planeta, eu não sou, nem eu, nem nenhum outro dos meus irmãos, pastores, ministros, líderes, nós não somos melhores que ninguém, nós precisamos entrar nesse processo de avaliação, porque certamente nós vamos encontrar nas nossas motivações necessidades urgentes de ajustes da nossa jornada, ajustes dos nossos atos, e quando a gente olha para um relato que o Senhor deixou, na certeza de que nós o leríamos e que nós poderíamos aqui extrair conceitos, ideias, parâmetros, princípios para a nossa vida, nós sim precisamos entrar nesse processo de ajuste. Então eu queria desafiar você nessa manhã a observar a sua vida, observar as suas motivações, porque sem dúvida nós encontraremos atos que precisam ser corrigidos. O que aquele povo não levou em consideração e que talvez nós, no nosso tempo, não estejamos levando, é que existe um Deus zeloso, existe um Deus cuidadoso, existe um Deus que preserva, existe um Deus amoroso, existe um Deus que estabeleceu um princípio, uma forma de se viver, e um Deus que não negocia a sua glória, e esse Deus que cuida de todas as coisas, que tem o mundo debaixo das suas mãos, da sua autoridade, esse Deus desce, e quando Ele desce, Ele quer ver as nossas motivações, é Ele que sonda os corações, é Ele que sonda aquilo que está por trás da aparência de santidade, é Ele que enxerga aquilo que está por trás da aparência de um bom projeto, de uma boa voz, de uma boa palavra, de uma boa expressão, de uma boa postura, de um bom sonho. Ele conhece tudo que está por trás disso, e em um determinado momento da nossa história, Ele decide descer e ver se essas motivações estão alinhadas. O fato é que muitas vezes Ele sonda essas nossas motivações, e Ele encontra as mesmas questões que foram encontradas em Babel, e nós não entendemos, e a gente diz, o diabo está interferindo, o diabo está nos separando, o diabo está provocando desunião, muitas vezes é o próprio Deus. Foi isso que Ele fez. Desçamos, confundamos, para que eles não se entendam, e para que o projeto destruidor e de apostasia coletiva seja interrompido. Muitas vezes nós acusamos o diabo de fazer algo que Deus está promovendo. Pastor, Deus faz isso? Deus faz, porque Deus prefere lidar com a reconstrução de algo que foi dividido, do que ter que lidar com a confusão que é gerada por uma apostasia coletiva. Deus prefere ter que religar, ter que reorganizar os corações, as motivações, mesmo que catando um de lá, outro de cá, mesmo que refazer. Ele fez isso com o dilúvio. Deus colocou um basta no planeta e recomeçou do zero. Deus prefere lidar com isso do que ter que lidar com a apostasia de um povo inteiro, de uma coletividade. O que aquele povo queria? Sucesso. Aquele povo queria sucesso, sem perceber que sucesso é um campo minado, que arrebenta com o nosso coração, com a nossa mente, que arrebenta com as nossas emoções, que arrebenta com a nossa família. E eles vinham tendo sucesso. As nações mesopotâmicas estavam em pleno desenvolvimento, mas quando eu olho para essa realidade, eu também entendo que nesse ambiente onde é gerado tanta coisa, pelo poder do braço, pelo poder do homem, pelo sucesso do homem, pelo sucesso da carne, é nesse ambiente que os pecados estrategicamente são semeados.
soberba, independência, estrelismo, vanglória, imediatismo e todas as outras coisas que nós temos ouvido, inclusive nosso pastor pregar nesses últimos dias. Isso é gerado no coração de alguém que perdeu a sua identidade em Deus, perdeu o rumo dos seus propósitos. Então a pergunta que eu quero fazer para você que está em casa, que eu fiz para mim essa semana, e eu quero fazer para você que está aqui no templo, é: o que você está construindo? Você está construindo torres ou você está construindo altares? Porque tem uma diferença enorme entre torre e altar. O que eu ouço o Espírito clamar nesse texto de Gênesis é exatamente isso: Deus sonhando com um altar e o povo construindo uma torre. Deus sonhando em ver o seu povo no altar, Deus sonhando em ver o seu povo consagrado a Ele, dedicado a Ele, e o povo construindo uma torre. E eu vejo isso ainda hoje, querido. O que temos construído na nossa história? Nós estamos construindo torres ou estamos construindo altares? Torre é o lugar para onde você vai refugiar toda a sua humanidade. É o lugar para onde você vai levar toda a sua carnalidade, todo o seu pecado, todo o seu desejo de caminhar sem Deus, todo o seu desejo de confiar nas suas próprias forças, as suas mazelas, as suas inseguranças, onde tudo isso vai estar escondido, para você não ter que lidar com isso. Tudo isso vai estar escondidinho dentro de uma torre bonita, de aparência frondosa, vistosa, vista de longe, escondida dentro para não ter que mexer, porque se mexer, vai feder. É mais fácil pegar tudo aquilo que não presta em mim e enfiar dentro de uma torre, do que ter que arrancar tudo que não presta e queimar no altar, porque no altar eu vou ser exposto, eu vou ser demonstrado, a motivação correta, aliás, a motivação incorreta do meu coração vai ficar visível. Torre nada mais é do que um memorial para o homem, uma aparente grandiosidade que vai apontar para aquilo que de pior existe em nós. Altar é o lugar onde a humanidade se entrega como sacrifício vivo. Quando eu penso em altar, eu não consigo deixar de lembrar de Isaac, de Abraão e Isaac. Isaac significa risada, gargalhada. Imagina quando esse menino nasce, o pai com 100 anos, imagina na hora que ele vê esse menino despontando lá de dentro das acomodações onde ele nasceu, a gargalhada, que tipo a gargalhada do pastor Caio, assim. Mas não tem outro nome para dar para esse menino a não ser gargalhada, risada, alegria. Esse menino é a alegria da minha vida. E Deus faz o quê? Abraão, você gostou da gargalhada que eu te dei? Agora devolve ele para mim. Devolve essa gargalhada, porque essa gargalhada é minha. E Abraão leva. E ele faria isso, se próprio Deus não intervisse, porque Deus desce para ver as nossas motivações, e ele encontrou o coração de Abraão, a motivação, ele faria o sacrifício, custe o que custar. Eu prefiro dizer sim para o Senhor, do que abandonar os meus projetos, os meus propósitos, que Ele me deu. A torre é o lugar onde eu escondo tudo aquilo que me envergonha, mas eu não tenho capacidade para resolver, eu não quero resolver. O altar é o lugar onde eu me entrego para que Ele resolva, para que Ele faça, para que Ele me queime. Quando olhamos para nós, não encontramos nada de bom. Isso é altar, é lugar de entrega total, é lugar de se entregar sem restrições. Altar é o lugar da rendição, é o lugar de dar o braço a torcer, de dar a voz a ser mudada, dar o coração a ser transformado. Querido, o que você tem construído na sua vida? Uma torre ou altares? Porque eu preciso dizer isso nessa manhã, porque se nós temos tantas questões para serem resolvidas na nossa vida cristã, talvez nós estamos edificando mais torres do que altares. Tem gente que já passou da época de ficar construindo torre, já passou pelo processo de amadurecimento, já passou pelo processo, já perdeu, já ganhou, já perdeu, já ganhou. Chega, vamos estabelecer a nossa vida em um lugar onde nós não perdemos.
Porque se entrarmos nesse conflito com Deus, nós sempre vamos perder. Nós é que perdemos. O problema de edificar torre e não edificar altar é que dessa forma a gente vai construindo a nossa vida insensíveis da vontade, da presença de Deus, nesse movimento constante, nesse risco constante de realizar uma obra sem Deus e ao mesmo tempo uma obra contra Deus. Você já pensou? Você ergueu uma torre que alcança os céus e de repente Deus vai lá de cima e... É isso que Deus fez. Aliás, antes de terminar, Deus já fez. Isso aqui não significa nada para mim. Isso aqui não me representa, esse zigurate não me representa. Pode representar qualquer outro Deus aí que o povo vier a criar, mas eu não. O que me representa é o altar. Se vocês querem me servir, se vocês querem me amar, se vocês querem viver na minha presença, vivam no altar, não na torre. Torre é lugar de quem quer aparecer. E talvez os maiores tombos que a gente toma da nossa vida são os tombos lá de cima da nossa torre, onde a gente estabeleceu um lugar, uma plataforma de onde eu pudesse ser visto, de onde eu pudesse ser adorado, de onde eu pudesse ser exaltado, de onde eu pudesse ser requisitado, e Deus derruba as torres, porque Ele desce para ver as nossas motivações. Você pode repetir comigo? Motivação determina o caráter, e o caráter determina destinos. Motivação determina caráter, caráter determina destino. Pastor, mas eles estavam errados em querer construir? Não necessariamente. Porque um princípio correto pode ser desbalanceado por uma motivação errada. Um princípio correto pode ser desbalanceado por uma motivação equivocada, distante de Deus. E eu creio, querido, que no nosso tempo, o diabo tem mudado algumas estratégias. O diabo não está mais preocupado em tirar gente da igreja. O diabo está preocupado em manter na igreja gente doente. Não tem estratégia melhor, se você pensar numa estratégia de batalha, do que manter os soldados contrários no campo de batalha, porém incapazes de produzir perigo a você. Isso é o que significa espiritualmente crente doente e maltratado. Um princípio correto desbalanceado por uma motivação. É isso que o diabo tem feito. E aí nós que somos a igreja de Jesus, todos nós, você que está aí, nós que estamos aqui, nós que somos a igreja de Jesus, nós deveríamos ser o exército que arrebenta com as portas do inferno. No entanto, na maioria das vezes nós somos desbaratados pelo inferno, porque as nossas motivações não se transformam em armas da nossa milícia. Somos confundidos pelo próprio Deus, que desce, poxa, vocês estão querendo fazer isso dessa forma? Não dá certo, vou confundir vocês. Daqui a pouco ninguém está entendendo mais ninguém, é confusão para todo lado. Eu não toco com você, você não toca comigo. Não, eu não vou mais na igreja do fulano, não vou mais na igreja do ciclano, a gente não se junta mais. Daqui a pouco os nossos ministérios já não se conversam. Daqui a pouco nós que fazemos parte da mesma igreja já não temos mais relacionamento de família. E daqui a pouco nós estamos destruídos porque nós temos um propósito interessante, temos um princípio interessante, mas desvirtuado por uma motivação errada. Querido, Deus não vacila em corrigir as motivações do seu povo. Entenda isso. Deus nunca vai ser favorável a um projeto, a um sonho, a uma edificação, a um propósito que não teve o alicerce lançado por Ele mesmo. Deus nunca vai alimentar um sonho no seu coração que não tenha sido estabelecida a base por Ele. Porque Ele não edifica sobre outra coisa a não ser sobre a sua própria vontade, sobre a sua soberania, sobre a sua grandeza, sobre o seu poder. Porque não existe capacidade em nós de gerar um projeto, uma construção, uma edificação a longo prazo, se nós estivermos vivendo sem a base de Deus e sem a motivação alinhada com a motivação do Senhor no nosso coração. Então, meu desafio a você nessa manhã é que você verifique as suas motivações. Verifique as motivações que levam você a pertencer a uma igreja.
Verifiquem as motivações que levam você a pertencer a um ministério, porque talvez o próprio pertencimento a um ministério seja uma maneira de esconder a torre que você está vivendo. Verifique as edificações que a sua família tem levantado, se são altares, lugar onde a família adora, ambiente de adoração, de entrega, de rendição, ou são apenas torres que nós queremos edificar para sermos vistos e conhecidos. Avalie a sua motivação. Babel era um povo que estava pronto para se gloriar. Nós não podemos ser o povo que está pronto para se gloriar. Nós devemos ser o povo que está pronto a gerar glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Enquanto o ministério de louvor vem à frente, nós vamos ter um tempo de oração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver, e se você, porventura, pudesse ajoelhar no seu lugar aí na sua casa, eu gostaria que você fizesse isso. Que você pudesse apresentar as tuas edificações ao Senhor. Sabe, querido, nós sofremos muitas vezes desnecessariamente. Eu vejo muitas vezes Deus olhando para o meu sofrimento e falando: poxa, Tiago, não era para você estar passando por isso, não era para você estar sofrendo isso, mas infelizmente você decidiu ir por esse caminho. Eu vejo Deus como um pai que faz um projeto para o seu filho. Estou pensando nas minhas filhas aqui, já estão mocinhas, daqui a pouco elas vão ter que projetar onde elas vão estudar, o que elas vão estudar, com quem elas vão se casar. Tomara que demore muito isso, mas enfim, né? Elas vão projetar isso, e eu fico me vendo essa minha posição de pai, e vendo Deus na posição de pai, a mesma coisa. Vamos lá, Tiago, olha, eu queria que você fizesse isso aqui esse ano, esse aqui é o meu sonho para você, você vai fazer isso, deixa um monte de coisa para trás, vamos embora, tem outras coisas para você, para sua família, vamos caminhar, vamos embora, e de repente eu decido ir por um outro lado, e depois eu tenho que sofrer as consequências disso. Então veja, nós sofremos porque nós fazemos escolhas erradas, porque a gente costuma confundir a ação do Espírito com as nossas emoções, nós confundimos o nosso desejo com a implantação do desejo de Deus através do Espírito Santo em nós confundimos as coisas, ouvimos muitas vozes, ouvimos tudo que está ao nosso lado, mas não gastamos tempo para ouvir a voz de Deus, e aí a nossa vida vai sendo totalmente delimitada por construções de torres, e sem nada de altar. Precisamos do lugar da adoração, o lugar onde as nossas motivações são confrontadas. Queridos, se não for exposto, se não for confrontado, não tem cura, não tem restauração, não tem novo movimento de Deus, não tem reavivamento. Deus não age no meio da bagunça da nossa vida. Ou nós entramos nesse processo de correção da nossa jornada, alinhamento das nossas motivações, e isso vale para todos nós, ou nós vamos gastar muito tempo procurando aquilo que os homens podem nos oferecer, procurando o reconhecimento dos homens, procurando a palavra de gratidão, ou a palavra de busca das nossas habilidades que vem dos homens, e o nosso projeto, o nosso propósito, o plano de Deus para a nossa vida vai ficando sempre em segundo plano. Que Deus te abençoe. Vamos cantar? Isso ao Senhor nessa manhã. Em teus braços é o meu lugar. Meu lugar é nos teus braços. Estou aqui.
aqui. Não na torre. Estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Oh Deus, é a tua glória que nós queremos ver, não a nós. É no teu altar onde nós queremos estabelecer a nossa morada e não nas torres da vida, Deus. Tudo que nós queremos é te ver, Deus. Envolva-nos, Deus, com a tua glória, com o teu poder, Pai. Aleluia. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Pai, que nós vivamos aquilo que ouvimos nessa noite, nessa manhã. Deus, isso tem que mexer com a gente. Isso tem que abalar estruturas que tenham sido construídas de uma maneira humana, equivocada, que confronta o Senhor e os teus planos e propósitos. O meu clamor diante de Ti é que cada um de nós, cada um que teve contato com essa palavra ou que foi atingido por essa palavra neste dia, tenha uma atitude de ousadia
para dar ao Senhor uma resposta que seja adequada, que seja alinhada com aquilo que o Senhor está promovendo. Deus, torres não nos levam a lugar nenhum. Torres nos levam à destruição, a buracos, a destruição, a ilusões e a fantasias. Eu não quero torres, não quero construir torres. E eu clamo para que meus irmãos e minhas irmãs que estão conosco também não desejem isso. E se encontrarmos torres em nós, que a nossa posição seja a de simplesmente oferecermos ela para o Senhor, permitirmos que o Senhor a desabe, que o Senhor a destrua, que o Senhor quebre os fundamentos desta torre, e que a gente possa reencontrar os fundamentos de altares da nossa vida, onde possamos nos oferecer ao Senhor, onde possamos lançar diante de Ti os nossos corações, nos colocarmos numa posição de humildade e dizer para o Senhor: Pai, construir uma torre. Mas Pai, que no lugar das torres destruídas, nós possamos permitir que o Senhor erga altares, e que o Senhor habite nestes altares, e que as nossas vidas sejam mesmo grandes luzeiros no meio dessa sociedade. Pai, que nós sejamos parte de uma igreja que edifica altares ao Senhor por onde quer que passe, que esses altares se transformem em verdadeiros memoriais, que esses memoriais reflitam a Tua glória, que mostrem Tua grandeza. Pai, é esse o nosso destino, é esse o propósito, não pode haver outro. Edificação de altares que reflitam a Tua própria glória, nada além disso. Que o Senhor dê para nós esse coração, sempre quebrantado, sempre prostrado, sempre pronto a Te ouvir, para que então esses altares sejam estes memoriais, e todos possam ver isso. Para isso nós precisamos que a Tua graça esteja sobre nós. Precisamos reconhecer Tua graça. Precisamos, Senhor, viver por esta graça. Precisamos que o Teu amor nos constranja. Precisamos que o Teu amor nos quebrante. Precisamos que o Teu amor se revele em e através de nós, para que então o poder do Senhor, por meio da presença do Teu Espírito, seja presente e atuante. Que isso seja real em nós, e que as decisões que estamos tomando neste momento, elas sejam sólidas, enraizadas no Senhor e na força do Seu poder. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã tão preciosa que o Senhor nos concedeu. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor do Abba e a consolação e poder do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre, na edificação de altares ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que você tenha um restante de domingo abençoado com a tua família,
e que o Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Aleluias. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Deus abençoe, querido. Uma semana abençoada em nome de Jesus.